Bastidores do Júri. O Brasil não é só o país que mais mata no planeta, segundo dados oficiais, inclusive da ONU. Para além desses estarrecedores números, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública informa que 205 pessoas são estupradas por dia, equivale a uma vítima a cada 7 minutos. E o que isso tem a ver com o homicídio? É sabido que inúmeras pessoas cometem a prática homicida para ocultar a prática do crime sexual. Para falar sobre esses fatos, nós convidamos a ilustre delegada de polícia, doutora Carla Moreira Lima Carvalho. Ela é delegada de polícia da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na comarca de Betim. Muito obrigado, doutora Carla, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao Bastidores do Júri. Muito obrigada, doutor Cláudio, pelo convite. É uma alegria muito grande contar com a sua presença. A senhora que já foi estagiária do Ministério Público, aliás, estagiária da promotoria do júri, comigo, com a doutora Denise. Eu tenho certeza que a Polícia Civil está muito bem servida com esta valorosa profissional. É uma vocação estar na Polícia Civil? Sim, doutor. Respondendo as duas perguntas, é um pouco dos dois. Minha trajetória na área criminal começou na graduação, quando fui estagiária do Ministério Público na 7ª Promotoria do Tribunal do Júri. Lá eu tive contato com o direito penal, tive contato com casos concretos, casos graves, nos casos de homicídios que nós lidamos. E lá eu vi a importância da investigação criminal para que a gente possa obter a justiça naquele caso concreto. Muitos casos, a investigação bem feita determinava que no plenário do júri aquele autor, aquela autora daquele homicídio pudesse ser condenado, para que os jurados pudessem fazer justiça naquele caso e aquela família ser acolhida, de certa forma, vendo que aquele ente querido se foi, mas, de fato, a justiça ocorreu naquele caso. Então, eu vi a importância da investigação criminal e, estando na Polícia Civil, eu tive um outro lado, Eu percebi que, além do delegado de polícia ser o primeiro garantidor dos direitos fundamentais do indivíduo, além de exercer uma investigação criminal qualificada, representar por mandado de prisão, de busca, medidas cautelares, o delegado de polícia exerce uma função social. Porque o delegado de polícia, o policial, é o primeiro que tem contato com qualquer demanda de interesse social. Tem a primeira porta de entrada que o cidadão procura, seja para levar um fato que está angustiando, algum fato que se revele uma infração penal. Então, é por meio da Polícia Civil que nós atendemos aquela pessoa, nós tentamos dar o primeiro atendimento e tentamos trazer um alívio para que a pessoa entenda que o Estado está ali por ela. É de fundamental importância que aqueles que nos escutam, que nos acompanham, saibam disso e saibam da atuação, da relevante atuação da Polícia Civil. Por que digo isso? De nada adianta uma ação penal proposta lá na frente pelo Ministério Público, o titular da ação penal, nos moldes da Constituição Federal, desprovida de uma investigação bem-sucedida. A Polícia Civil é imparcial ou não é? A Polícia Civil é imparcial. Nós trabalhamos de acordo com a lei. A partir do momento que chega a notícia de um fato criminoso, até mesmo previsto no Código de Processo Penal, se chega uma informação anônima de um fato criminoso, para que a gente instaure um inquérito policial, é necessário que a gente verifique a procedibilidade daquelas informações. Então, nós levamos os investigadores a campo para poder levantar a relevância daquela informação, para que, assim, tendo subsídios, a gente instaure um inquérito policial. Então, assim, a gente age de acordo com a lei. Nunca vai ser instaurado um inquérito policial temerário. Nós temos a responsabilidade de entender que, a partir do momento que uma pessoa é colocada na condição de investigado, a vida dela vai ser prejudicada. Então, nós agimos de acordo com a lei, de acordo com os elementos que nós obtivemos. E, a partir das investigações, nós vamos concluir se houve ou se não houve uma infração penal e, se houver, quem foi aquele agente. Ainda que crime tenha ocorrido, pode ocorrer
de não se chegar à autoria, ou seja, não se desvendar, não saber quem praticou este homicídio, como, aliás, muito ocorre no Brasil, infelizmente, num país que tanto mata, mais de 110 pessoas por dia, segundo dados estatísticos oficiais. Isso quer dizer que a polícia não parte do pressuposto de que ocorreu um crime e de que este ou aquele seja o seu autor, mas instaura uma investigação para saber se houve um crime e se alguém o praticou. É isso? Exatamente. Nós não queremos encontrar um culpado a qualquer custo. Nós queremos fazer justiça no caso concreto. Então, nós temos todo um esforço investigativo, temos equipes, nos valemos de instrumentos processuais e técnicas especiais de investigação para que a gente chegue a essa conclusão. Caso tenha havido uma infração penal, quem foi aquele autor? Então, a partir desses elementos, empreendemos todos os esforços para que a gente encontre e elucide a autoria delitiva. Caso não, por mais que todos esses esforços sejam empreendidos e nós não localizemos, o inquérito vai ser concluído sugerindo o arquivamento. E será submetido à apreciação Exatamente. do Ministério Público enquanto titular da ação penal. Exatamente. Para essa análise, concluindo ou não pelo arquivamento, para empreendimento de diligências ou eventual deflagração da ação penal. Doutora Carla, hoje a senhora está na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Betim. E esse mesmo pressuposto é exercido nessa delegacia, que a senhora atua, e não por acaso, em pouco tempo, já foi, inclusive, merecidamente reconhecida e premiada pela cidade de Betim, não é isso? Sim. E exercendo esse trabalho, tem um caso emblemático que a senhora traz para compartilhar conosco e com o público que nos assiste. Que caso é esse? Que nós começamos falando de estupro e que tem um desdobramento de um crime contra a vida. Pode compartilhar conosco? Claro, doutor. Vou falar hoje um pouquinho do caso do estupro no bairro Nova Baden. Esse caso alarmou a população de Betim. Ocorreu no dia 9 de janeiro de 2024, bem no início do ano. Nós já iniciamos o ano tendo um caso de estupro ocorrido na cidade. Uma moça de 26 anos, ela retornava do seu trabalho por volta de 10h30 da noite, desceu do ônibus coletivo, próximo de sua residência. Enquanto ela se dirigia a pé até sua casa, ela foi abordada por um indivíduo que, simulando portar uma faca, intimidou e levou ela até um local ermo, um matagal, e aonde praticou o ato sexual. Após a prática desse ato sexual, esse indivíduo subtraiu, mediante a grave ameaça, o aparelho celular dessa vítima, e a genitora da vítima, porque sempre essa vítima nos relatou que sempre que ela descia do ônibus, pelo horário, 10h30 da noite, pelas imagens de câmera de segurança que nós colhemos do local, percebemos que é um lugar muito ermo, bastante escuro. Sempre que ela descia, ela avisava a mãe dela que ela tinha acabado de descer daquele ônibus. Era corriqueiro ela passar por esse local como retorno do trabalho? Exatamente, era corriqueiro. E a mãe dela estranhou a demora para ela ter chegado em casa e foi até o ponto de ônibus. Então, após a ocorrência desse ato sexual, desse estupro e do crime de roubo, a vítima localizou a sua mãe e, em estado de choque, comunicou o que ocorreu. Então, a polícia militar foi acionada imediatamente. Os policiais militares levantaram na região e não conseguiram localizar esse autor, por isso que não houve a prisão flagrante. Por mais que tenha imagens de câmera de segurança, não foi possível identificar com clareza as características físicas, em razão da resolução daquelas imagens. Mas é perceptível o momento em que essa vítima está caminhando pela rua, está mexendo no celular, provavelmente avisando sua genitora que estava indo para casa, e esse homem avista essa vítima, retorna e monta uma emboscada para poder surpreendê-lo. Então, com base nessas informações, a Polícia Civil instaurou o inquérito policial imediatamente. E interessante desse caso, que o aparelho celular foi subtraído e nós tivemos a última localização do aparelho dela no bairro São João. O crime ocorreu no bairro Nova Baden. Próximo um do outro? Bairros? Pela localização, o crime ocorreu por volta de 10h30 da noite e a última localização desse celular foi por volta de 00:30.
A distância do local do fato até o lugar que posiciona a última localização do celular, a pé, aproximadamente, é um percurso de 6 quilômetros e 400 metros. Aproximadamente 1h30 de caminhada. E diligenciamos a esse lugar. E a vítima já havia nos falado que esse homem, ele estava com cheiro de álcool e bastante desorientado, apresentando estar drogado. Então, nesse local onde que apresentou a última localização do celular, a equipe de investigadores levantou possíveis indivíduos que estavam no local e percebeu que, em frente ao número que marcava a última localização, funcionava uma biqueira. Biqueira, para as pessoas que nos acompanham e não sabem, um ponto de tráfico de drogas, Exatamente, é um ponto de tráfico de drogas. Então, nós já tínhamos 2 informações. O celular se encontrava no ponto de tráfico de drogas e, possivelmente, esse autor estava envolvido em razão das circunstâncias que ela descreveu. Exatamente. Com o tráfico. Exatamente. Então, a partir dessas informações, nós iniciamos as investigações. É um ponto importante ser salientado que a DEAN ela tem atribuição para lidar com os casos de violência doméstica e crimes sexuais que envolvem crianças, adolescentes e mulheres. Então, todos os policiais que trabalham na DEAN têm que ter têm a sensibilidade que, a par de obter informações do crime, nós temos que acolher aquelas vítimas. E é o que foi feito com essa vítima. Assim que ela compareceu à delegacia, um dia após o fato, nós percebemos que ela ainda estava em estado de choque. Ela informou que não poderia reconhecer de imediato aquele autor. Então, não foi possível fazer um retrato falado para poder divulgar na mídia e, assim, localizar esse indivíduo. Então, nós tivemos toda uma cautela ao lidar com essa vítima, porque ela estava em estado de choque e pela nossa experiência, após passar esse estado de choque, ela teria mais condições de nos fornecer mais informações sobre o caso. Então, foi isso que nós fizemos. Era preciso esperar esse momento inicial. Exatamente. Então, nós esperamos esse momento inicial para tirar outras... Não tirar, entrevistar a vítima no sentido de obter mais informações, no sentido de levantar fotografias para que ela possa reconhecer indivíduos que tinham passagens criminais na região. Porque era uma preocupação também da vítima de apontar o inocente. Ela queria que o seu algoz fosse efetivamente identificado exatamente como aquele agressor. Como eu disse anteriormente, a Polícia Civil não busca culpar qualquer pessoa. Nós procuramos fazer justiça no caso concreto. E responsabilizar o autor que efetivamente cometeu o crime. Exatamente, o autor do fato. Então, todos os casos que chegam de abuso, nós temos toda essa cautela. Nós temos responsabilidade no nosso trabalho, porque nós sabemos que um trabalho temerário da polícia pode apontar uma pessoa que é inocente. E como que isso foi feito? Vocês esperaram o momento em que ela superou o trauma para poder fazer a identificação ou, paralelamente a isso, foi feito o trabalho de campo, doutora Carla? Paralelamente foi feito o trabalho de campo. E qual foi esse trabalho de campo? Os investigadores, tendo conhecimento do local dos fatos, começaram a levantar informações e, por meio de informantes, nós tivemos a identificação desse indivíduo. E, além disso, nós nos valemos de técnicas especiais de investigação para poder chegar até essa pessoa. Nós tivemos a indicação que o suspeito, o investigado desse caso... Até então suspeito, ele era vizinho da vítima. Ele já foi vizinho da vítima. Havia sido vizinho da vítima. Inclusive, esse homem, ele já chegou, ele era vizinho de fundo da vítima e desde os seus 16 anos ele já estava envolvido no mundo da criminalidade. Então, ele já foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele fazia parte de uma organização criminosa bastante forte em Betim. Já invadiu a casa da vítima como rota de fuga várias vezes para poder evadir. Circunstâncias, inclusive, que facilitariam a identificação do seu algoz por parte da vítima. Exatamente. Certo. Inclusive, ele já chegou até subtrair mantimentos. Nós estamos falando de pessoas... Da casa da própria vítima. Exatamente. São pessoas simples
Então, ele já entrou naquela casa, já subtraiu mantimentos. E, por se tratar de pessoas mais simples, a própria mãe da vítima chamou a atenção dessa pessoa, enquanto ainda era adolescente. E, por ter sido chamada a atenção e ter sido acionada a Polícia Militar em razão dessa subtração de mantimentos, esse homem ameaçou tanto a genitora da vítima e já ameaçou também o irmão da vítima. Então, nós tínhamos, nesse momento, um cenário que o algoz, aquele autor, ele tinha conhecimento da vítima, da família da vítima, e nós, naquele momento, não poderíamos deixar que ele tivesse ciência. Porque, para além dessas informações, né, considerando a responsabilidade do trabalho da Polícia Civil, era necessário nós fazermos o reconhecimento e preservar a vítima e a família. A vítima e a família. Então, por esse motivo, nós representamos de início pela prisão temporária do autor e pelo mandado de busca e apreensão a fim de localizar o aparelho celular e a roupa utilizada pelo autor no dia do crime, porque ele estava usando um chinelo, uma calça jeans, uma blusa listrada e um boné verde. Só para as pessoas que nos acompanham, lembrando que a prisão temporária é aquela que é decretada ao longo da investigação, quando os pressupostos o permitem, precisamente para resguardar a investigação, para permitir que outros atos investigatórios possam ser realizados no curso do procedimento investigatório ou inquisitorial para preservar esse trabalho policial. E o que aconteceu, doutora Carla? Exatamente. Então, a fim, temendo pela vida da vítima e de seus familiares, né? Porque o intuito da prisão temporária é para preservar as investigações, porque nós sabemos, principalmente quando lidamos com investigações de homicídio, que as pessoas temem por sua vida. Nós estamos lidando com pessoas que têm disposição para matar, inclusive já fizeram ou tentaram fazer. Sim. Então, assim, nós lidamos com pessoas que têm medo. Então, é muito temerário da nossa parte chamar uma testemunha naquele momento e colocar a vida dela em risco. Então, por isso, nós representamos pela prisão temporária, para poder resguardar a vida da vítima e seus familiares. Porém, nos foi negada a prisão temporária e concedida apenas o mandado de busca e apreensão. Ou seja, o promotor de justiça se manifestou de acordo com o seu pedido? Sim, o Ministério Público se manifestou totalmente favorável. Inclusive, a manifestação ocorreu no momento que o pedido chegou, dada a gravidade do caso. Dada a urgência desse caso para preservar a vida da vítima. Exatamente. Mas houve uma negativa por parte do Poder Judiciário em relação a essa prisão temporária. Mas foi expedido o mandado de busca e apreensão. Nós tínhamos o mandado de busca, mas o nosso receio ainda permanecia. A preservação da vida da vítima. Se a gente fosse cumprir naquele momento, eram estratégias investigativas que nós estávamos tendo. Daí a importância do timing, né? Exatamente. De saber quando, como e em que momento cumprir. Exatamente. Se a gente fosse cumprir naquele momento, como é direito de qualquer pessoa, quando é cumprido um mandado de busca e apreensão, ela tem que ter ciência por que e sobre o que está sendo cumprido. Então, aquele homem ia saber que nós estávamos investigando o caso do estupro daquela vítima. Assim, nós colocaríamos em risco a vida daquela vítima e da família dela, sabendo que já tinha essa investigação em curso. E o passado, que inclusive familiares já haviam sido ameaçados. Então, nós aguardamos e começamos a monitorar esse autor. O interferimento da prisão temporária ocorreu antes do Carnaval. Durante o Carnaval, essa pessoa foi presa em flagrante delito pelo crime de receptação. Outro crime contra o patrimônio. Exatamente. E solto na audiência de custódia. Foi concedida liberdade provisória mediante a imposição da medida cautelar do monitoramento eletrônico. Com esse monitoramento eletrônico, nós tivemos acesso aos locais que ele estava transitando. Então, nós tínhamos mais segurança para poder cumprir a ordem mandamental e, a partir de elementos mais contundentes, trazer essas provas que nós precisávamos naquele momento com segurança para que a gente possa pedir depois a prisão preventiva desse homem. E assim foi feito. Com o monitoramento eletrônico, nós cumprimos o mandado de busca e apreensão, porém, nós não localizamos a roupa utilizada pelo autor no dia do crime de estupro ocorrido anteriormente. É interessante
que nós não encontramos a roupa, mas a genitora do autor estava no local, na residência. E nós mostramos... No dia do cumprimento da busca e apreensão. Nós mostramos o vídeo das câmeras de segurança. E ela olhou a genitora e disse: esse é meu filho. E essa roupa que ele está usando é a roupa do meu outro filho que sumiu daqui de casa. Ele usou a roupa do irmão. Ele usou a roupa do irmão. Para cometer o estupro. Para cometer o estupro. Então, nós intimamos a genitora, o autor, até a delegacia de polícia, e ela reconhece ele como sendo o homem que abordava a vítima no momento do fato. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nós já tínhamos o histórico desse homem e nós tivemos contato frente a frente com ele. Nós percebemos que ele era um homem muito frio. Muito frio. Ele não apresentava remorso nenhum sobre os atos dele. E foi algo que a própria equipe de policiais, eu e a equipe conversando, nós falamos. Ele saiu do tráfico de drogas, foi para crimes patrimoniais, agora está praticando crimes sexuais. O próximo passo dele é o homicídio. Mal sabíamos que menos de 24 horas antes ele já tinha matado uma mulher. Nós cumprimos o mandado de prisão, assim, né? Recapitulando, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, né? Nesse mesmo dia, a vítima foi até a delegacia, procedeu ao reconhecimento nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal. Com todas as formalidades. Todas as formalidades, reconheceu a voz e a fisionomia. Primeiro, nós fizemos reconhecimento por voz, sem ela ter contato com mais outras 2 pessoas. E ao momento que ela escutou a voz desse homem, ela começou a se tremer, ela se lembrou do dia do fato. Então, assim, ela tinha certeza. Nós saímos esse dia, 10 horas da noite, da delegacia, para poder cumprir todas essas diligências. No dia seguinte, representamos pela prisão preventiva desse homem, e que o Ministério Público novamente se manifestou favorável no mesmo dia. Em seguida, o Poder Judiciário nos concedeu a ordem mandamental para poder fazer a prisão. No dia do cumprimento da prisão, foi feito pela manhã, chegou uma notícia que uma mulher que já estava sumida de Betim, desaparecida há cerca de 7 dias, que esse homem poderia ter envolvimento com o desaparecimento dela, uma vez que ele estava usando a tornozeleira eletrônica. Então, após cumprir o mandado, nós entrevistamos, vimos, por meio do monitoramento, que o último lugar que essa mulher foi vista, ele passou naquele lugar no mesmo horário. E após esse momento, ele se dirigiu até uma linha férrea, próximo ao posto PTB em Betim. Então, nós questionamos e ele acabou indicando o local do crime. Ele confessou que chamou essa mulher para poder usar drogas junto com ele. Ela foi até o local e, após o uso dos entorpecentes, ele a estuprou. Estava sendo objeto da investigação. E teve uma repercussão. Assim que ocorreu o fato foi noticiado em várias redes de comunicação. Então, ele já sabia que a vítima levou esse fato. Então, para poder gerar a impunidade, ele matou essa mulher com golpes de pedra em sua cabeça. Então, a causa morte dessa mulher foi traumatismo crânioencefálico por instrumento contundente. O inquérito policial foi relatado, encaminhado até o titular da ação penal, o Ministério Público, que ofereceu denúncia de imediato, e no mês passado, no mês de maio, ele foi condenado a 10 anos de prisão. 6 anos pelo crime de estupro e 4 anos pelo crime de roubo. Muito se fala, muito se divulga, muitas vezes até de forma distorcida, sobre o sistema penal e processual penal brasileiro, e sobre o decreto de prisões, e não se fala sobre as consequências da falta de uma prisão quando ela se faz necessária. Qual é a impressão que fica para a doutora Carla, enquanto autoridade policial, no contato que a senhora tem, no acolhimento com essas pessoas? O que fica de impressão? O que essas pessoas relatam para a senhora enquanto famílias, enquanto vítimas indiretas dessa onda de criminalidade
pela qual passa o país? As mulheres que chegam até a DEAN são mulheres muito machucadas. É perceptível, ao relatar, no olhar, o sofrimento que elas estão vivendo, né, pela prática dos crimes, né, tendo em vista que nós lidamos com crimes que ocorrem dentro do seio familiar, em relações íntimas de afeto e crimes sexuais. Nós recebemos vítimas aterrorizadas, às vezes descrentes, temerosas por suas vítimas, por suas vidas. E quando nós fazemos a diferença no caso concreto, seja quando há uma medida protetiva, ela é requerida, e essa medida protetiva é concedida, e caso venha o descumprimento, a DEAN, de imediato, já pede a prisão preventiva, ou se chegar a notícia desse descumprimento, em caso flagrancial, efetua a prisão, nós percebemos, por mais que essa vítima esteja ferida emocionalmente por aquele crime vivenciado, ela se torna grata. A gente percebe que ela tem uma nova esperança. Uma coisa que eu percebo no trabalho da DEAN é que, às vezes, não é nem coragem, é falta de conhecimento. Muitas vítimas, às vezes, falam, mas eu só fui vítima de forma moral, só me xingou, me caluniou, me difamou, mas isso não é crime. Às vezes tem um desconhecimento. Então, assim, é necessário que nós divulguemos mais as formas de violência doméstica. Ao menor sinal. Ao menor sinal, porque começa com uma difamação, uma injúria, até chegar ao ato final, que seria o homicídio. O crime contra a vida. O recado que eu tenho é para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, de crimes sexuais. Tenham coragem e levem esse fato até a polícia. Nós temos meios de denúncia que vocês terão proteção. Nós temos na DEAN de Betim o Chame a Frida, que é um número de WhatsApp que a mulher pode estar enviando uma mensagem, e essa mensagem vai ser recebida pelos policiais, que podem estar fazendo um agendamento para que o caso seja requerido uma medida protetiva, um atendimento para que seja feito. Não é necessário ela ir de imediato até a unidade policial. E também há meios de denúncia, como o número 180, a delegacia virtual, que as mulheres podem fazer denúncias de agressão, ameaça, descumprimento de medida protetiva. Nós atuamos hoje por meio de rede. Então, além do nosso trabalho da Polícia Judiciária, nós temos também outros agentes que trabalham para poder combater e, principalmente, acolher essa mulher vítima, porque toda mulher vítima ela precisa de acolhimento. Muito obrigado, doutora Carla. Parabéns pelo brilhante trabalho que a senhora realiza. Obrigada. E honra a Polícia Civil de Minas Gerais. E muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Até o próximo Bastidores do Júri.